Oi, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre função afim. Quais são as suas dúvidas sobre função afim? Alguma dificuldade? Alguma pergunta que você me deseja fazer? Comenta aí, coloca aí nos comentários a sua pergunta ou ainda, qual aula você quer que eu grave, sobre qual assunto? Comenta aí que eu vou ajudar você a entender melhor essa ciência magnífica que é a matemática. Bom, e aí, atendendo a pedidos, hein, galera? Muito bom. Vamos falar hoje sobre função afim. Em primeiro lugar, o que é uma função afim? Uma função afim nada mais é que uma função do primeiro grau. Então, pode ser que você conheça a função afim pelo nome função do primeiro grau. Ou seja, é a função onde o maior expoente da incógnita é igual a 1, certo? Então, normalmente, lá no 9º ano do ensino fundamental, você já vê a função afim como sendo chamada por função do primeiro grau. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a lei de formação da função afim? A lei de formação é a fórmula, certo? É a forma como toda função afim vai se encontrar. Com essa lei de formação, só em você olhar uma função, você vai poder dizer se ela é afim ou não. Então, a lei de formação da função afim é essa aqui. Y igual a f de x, certo? Por quê? Porque y é a mesma coisa que f de x. Então, pode ser que você encontre apenas f de x igual a x mais b, e pode ser que você encontre apenas y igual a x mais b. Então, todas as funções afim, elas vão ser encontradas dessa forma, onde o meu a e o meu b são os coeficientes. Então, um exemplo de função afim, 2x mais 1, que é uma função afim. Veja, é da forma ax mais b, onde o a é igual a 2 e o b é igual a 1. E veja, lembra que eu falei que o expoente da incógnita, o maior, tem que ser 1. Tá aqui, ó, o x. Quando eu encontro só o x, ele tá com expoentes 1 aqui. Ele só não aparece, mas ele está aí. Um outro exemplo de função afim. Eu esqueci de colocar aqui f de x ou y, certo, gente? Mas o ideal é que você coloque f de x ou y antes de colocar a função propriamente dita. Um outro exemplo. F de x igual a menos 3x mais 4. Aí está o a. Quem é o meu a? Menos 3. Tá aí o meu a. E o b é 4. E o x é a incógnita. Lembrando que eu posso escrever essa função também como apenas y igual a menos 3x mais 4. Ok? Vamos a uma outra ideia. Raiz da função afim. O que é a raiz da função afim? A raiz da função afim é o ponto onde o gráfico toca o eixo x no gráfico. Ou seja, é o ponto em que y é igual a 0. Mais na frente, quando nós vermos gráfico da função afim, nós vamos entender isso melhor. Então, por hora, o que é que eu quero que você entenda? Que para encontrar a raiz da função afim, basta eu igualar a função a 0. Porque, veja, y é igual a f de x, que é igual a x mais b. Então, para me encontrar a raiz da função, basta eu igualar ela a 0. Y, eu também posso escrever dessa forma. Y é igual a x mais b.
Veja, quando eu colocar um zero aqui no lugar do y, eu vou encontrar essa forma. E aí, eu posso, reescrevendo essa função, eu posso escrever assim. Ax mais b igual a zero. Uma forma rápida de encontrar a raiz da função afim é eu isolando essa incógnita aqui antes da igualdade. Então, eu vou passar o b para o outro lado. Aqui tá positivo, vem negativo. E o x ficando sozinho aqui, o a tá multiplicando o x, ele vai para lá, dividindo. Então, uma forma rápida de encontrar a raiz da função afim é utilizar direto essa fórmula aqui. Um detalhe é que a raiz da função afim também pode ser chamada de zero da função afim, ok? Vou resolver um exemplo para ficar mais claro e que para vocês poderem entender melhor. Então, aqui eu tenho a função f de x igual a 3x mais 2. Primeiro, eu vou resolver utilizando essa fórmula, certo? Que é, digamos assim, rápida. Mas, você teria que decorar essa fórmula, que eu não aconselho. Eu aconselho... Não é que eu não aconselho, é porque eu sempre preferi ver como funciona sem precisar decorar a fórmula. Porque se eu esquecer a fórmula, eu sei como funciona, então eu vou poder resolver mesmo esquecendo essa danada aqui. Então, vamos lá. F de x igual a 3x mais 2. Como eu posso escrever essa função dessa outra forma aqui? Por que eu posso escrever dessa outra forma? Porque f de x é a mesma coisa que y, ok? Então, utilizando a formulazinha aqui. Quem é o meu a? O a é o 3. E o b? O b é o 2. Então, vamos lá utilizar a fórmula. X é igual a menos b sobre a. X será igual... Quem é o meu b? É 2. Então, eu vou repetir o sinal de menos. Vai ficar 2 sobre o a, que é 3. Encontrei a raiz da função afim 3x mais 2. Bom, essa é eu utilizando a fórmula, eu tendo decorado ela, tendo não esquecido ela. Agora, uma forma que eu sempre fiz, que eu nunca esqueci, nunca corri o risco de deixar de fazer uma questão por ter esquecido a fórmula, é simplesmente igualando aqui a zero. Então, se aqui eu tenho y igual a 3x mais 2, eu simplesmente coloco o zero no lugar do y. Então, zero é igual a 3x mais 2. Eu posso reescrever ela dessa forma. E aí, eu vou passando para depois da igualdade todos os números até que eu fique somente com o x antes da igualdade. Então, primeiro passando o 2 para lá, 3x é igual a menos 2. E agora, eu vou passar o 3. X é igual a menos 2 sobre 3. E tá aí. Encontrei da mesma forma a raiz da função afim 3x mais 2. Então, por esse vídeo é só. Comenta aqui qual é a sua dúvida, qual conteúdo você tem mais dificuldade. Eu com certeza poderei te ajudar. Um abraço.